É uma honra muito grande integrar o time dos Guardiões. E a nossa disciplina, eu sou o professor Emerson Castelo Branco, e a nossa disciplina é Direito Penal. Vamos aqui começar pelos crimes contra a vida. Você acha que o Código Penal foi inserido ali no Código Penal os crimes contra a vida como os primeiros delitos da parte especial? Por quê? Tem uma razão. Porque são os crimes que tutelam o bem jurídico mais importante de um ser humano. Mais importante até do que a liberdade. Porque a liberdade, quando você tem a sua liberdade cerceada, você consegue recuperar. Quando uma pessoa é sequestrada, a pessoa recupera a sua liberdade. A vida não se recupera. Portanto, o bem jurídico mais importante é a vida, e nós vamos aqui estudar com você os crimes contra a vida. Os primeiros delitos que são o nosso objeto de estudo. No seu conteúdo da guarda, nós estamos aqui no time dos Guardiões da Guarda, tem um conteúdo que é obrigatório, crimes contra a pessoa, crimes contra a pessoa. E o primeiro dos delitos contra a pessoa são os crimes contra a vida, são os crimes contra a vida. Quais são os crimes contra a vida, professor? Vamos lá, nós vamos ter crimes contra a vida. Nós vamos ter, primeiro, o crime de homicídio. Segundo, nós vamos ter o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. O terceiro crime contra a vida é o crime de infanticídio. E o quarto crime contra a vida é o crime de aborto. O homicídio você vai encontrar no artigo 121 do Código Penal. O induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação você vai encontrar no artigo 122 do Código Penal. O infanticídio você vai encontrar no artigo 123 e o aborto você vai encontrar lá nos artigos 124 a 128 do Código Penal. Esses são os denominados crimes contra a vida. O primeiro delito que nós vamos estudar, sem dúvida, é o homicídio. É o mais importante, é o mais grave desses crimes. Perfeito? O homicídio, ele tem uma gradação. O homicídio foi definido pelo legislador de forma bem simples, matar alguém. Ocorre quando uma pessoa destrói a vida de outra pessoa. E o homicídio foi definido da seguinte forma. O mais grave dos homicídios é o homicídio qualificado. Então você pega o homicídio e você pensa assim, vamos colocar o último degrau de gravidade do homicídio. São as razões mais graves de matar. É o homicídio qualificado. Você tem um homicídio intermediário, que é o simples. E você tem também um homicídio que é o menos grave. Eu tenho o qualificado, o mais grave, o intermediário, o simples, e o menos grave é o homicídio privilegiado. Eu quero que você veja comigo as hipóteses de homicídio qualificado e privilegiado. E as hipóteses de homicídio simples, professor? Não existe hipótese de homicídio simples. Se não for qualificado e se não for privilegiado, o homicídio vai ser simples. O legislador fixou o homicídio qualificado lá no parágrafo 2º do artigo 121, fixou o homicídio privilegiado no parágrafo 1º. Se o caso não se encaixa nas qualificadoras, não se encaixa nas privilegiadoras, significa que o homicídio ele é simples. Se não tiver qualificadora, se não tiver privilegiadora, o homicídio é simples. Quais são as qualificadoras? Vamos lá, acompanha comigo lá na nossa lousa as qualificadoras do homicídio, perfeito? A primeira qualificadora, você vai me acompanhar aqui no parágrafo 2º, todo mundo comigo, no parágrafo 2º do artigo 121.
Se o homicídio é cometido, primeira hipótese, mediante paga ou promessa de recompensa. Esse é o homicídio chamado de mercenário. Você já ouviu falar do pistoleiro? Mercenário. Aquela pessoa que é contratada para destruir a vida de uma pessoa é quando você tem a paga ou promessa de recompensa. Ou qualquer outro motivo torpe. Motivo torpe é o chamado motivo repugnante. Então você anota aí, repugnante. Como já dizia Nelson Gria, que é o arquiteto do Código Penal, são as piores razões de matar, dentre todas as razões de matar. É o caso da Susana Richthofen, a filha que matou os pais para obter a herança do pai. É um exemplo de torpeza. Eu tenho ainda o inciso 2. O inciso 2 é o motivo fútil. É muito fácil de entender o motivo fútil. Olha como é interessante isso. O motivo fútil é aquele banal, é aquele tão pequeno, é aquele tão desproporcional, que todo mundo fica assim, não acredito, matou por isso. Não dá para acreditar que uma pessoa mata a outra por causa disso. É o caso de uma pessoa matar a outra porque a outra olhou para ela. Matou por causa de um olhar. Não, eu não gostei do olhar que ele deu para mim, eu resolvi matar. Ou então matou uma pessoa porque a pessoa roncava. Eu não gostava do ronco dele e resolvi matar por causa do ronco. Isso é chocante, é muito pequeno, é muito banal. Eu lembro de um garotinho que ele foi morto, 7 anos de idade, por um sujeito. O menino vendia cocada, vendia 50 centavos a cocada. E ele foi cobrar a cocada do sujeito. Olha, pagar a minha cocada, tudo, né? De 50 centavos que eu lhe vendi. O sujeito matou o garoto porque o garoto cobrou a cocada em 50 centavos. Por causa de 50 centavos, um garotinho foi assassinado. Então, uma futilidade é isso. O motivo torpe tem aquela razão bem repugnante, mas do ponto de vista macabro, de uma lógica macabra, né? O motivo torpe você ainda consegue entender, mas a futilidade você não consegue nem entender, porque ela é muito pequena. Agora, uma dica, uma observação, uma QPP, uma questão potencial de prova para vocês que vão fazer o concurso da guarda. Uma questão potencial de prova muito importante para a galera que vai fazer o concurso da guarda. Muito cuidado com o que eu vou dizer. A ausência de motivo não é motivo fútil. Olha a pegadinha. Motivo fútil é um motivo banal, mas é um motivo. A ausência de motivo é motivo fútil? Não tem motivo, então não pode qualificar no inciso 2. A ausência de motivo é igual a motivo fútil? Não, eu não vou cair nessa armadilha, não é, professor? Exatamente. Por isso que a gente passa muitas questões, muitos exercícios para você treinar. Inciso 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, quando o homicídio é praticado com veneno, com fogo, com asfixia, com tortura, ou quando é praticado com qualquer outro meio, por qualquer outro meio, que gera um sofrimento muito grande para a pessoa. Imagine você matar uma pessoa apedrejada, você matar uma pessoa enterrando a pessoa viva, não gera um sofrimento exagerado? O conceito de meio cruel, sofrimento exagerado e exacerbado, desnecessário. Aí vem o meio insidioso. O meio insidioso é quando a vítima é atingida de forma subreptícia, sem perceber. É o caso do veneno. A vítima é envenenada. A pessoa não sabe que está ingerindo veneno e morre. O que mais? Vamos lá. Eu tenho ainda o inciso 4, que é a traição, emboscada ou mediante dissimulação. E o legislador disse, ou por qualquer recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então é o seguinte, a pessoa foi surpreendida, ela não esperava o ataque, o homicídio é qualificado. O sujeito, por exemplo, estava dormindo. Quem está dormindo não espera o ataque. É um exemplo de modo de execução que dificulta a defesa da pessoa. Você embriaga uma pessoa para depois que a pessoa estiver completamente embriagada, você mata a pessoa. É um modo de execução que dificulta a defesa da pessoa. E ele citou alguns exemplos. Ele falou de traição, quando você se aproveita da confiança que uma pessoa deposita em você. Falou de emboscada, falou de dissimulação, quando você engana uma pessoa para matá-la. Vamos lá, você é meu amigo, vamos ali jantar comigo. E depois, pá, facada no pescoço. Então, dissimulação quando você engana a pessoa para matá-la. Qualquer situação dessa que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, qualificadora do inciso 4. Eu tenho ainda a qualificadora do inciso 5. Quando você mata uma pessoa ou para assegurar um crime que vai ser cometido, que vai ser praticado, eu vou matar aqui porque eu quero cometer um crime lá na frente. Ou o contrário, você mata uma pessoa como queima de arquivo, para garantir a impunidade e a ocultação de um crime. Então a pessoa foi morta com qual objetivo? De ocultar um crime que foi praticado. A testemunha é morta justamente porque o criminoso não quer que a testemunha
depõe na delegacia, depõe em juízo, então vamos matar a testemunha. Queima de arquivo. É a qualificadora da queima de arquivo, o inciso 5. Inciso 6. Inciso 6 é a qualificadora que eu chamo de QPP total, questão potencial de prova total para o concurso da guarda, porque é a questão mais amada de homicídio atualmente é feminicídio. Primeira coisa que eu quero que você saiba sobre feminicídio. Não basta ser mulher para ser feminicídio, por favor. Então o sujeito está estressado, o cara deu uma buzinada atrás dele, engarrafamento de carro, esse cara que está na frente tem uma arma de fogo, e o cara que está atrás dele dá uma buzinada, ele fica com raiva, puxa uma arma, começa a atirar. Coincidentemente, quem estava atrás do carro, quem deu a buzinada foi uma mulher. Ele nem sabia que era uma mulher, ele queria dar tiro na pessoa que estava atrás dele, com raiva por causa da buzinada. É qualificado pelo motivo fútil, você percebeu logo, né? Ah, professor, eu percebi logo que essa buzinada, o cara atirar porque o outro buzinou, isso é motivo fútil. Bom exemplo de motivo fútil. Mas não é qualificado pelo feminicídio. Por quê? Porque ele não atirou porque a pessoa era mulher. Tanto faz homem ou mulher para ele. Para ser feminicídio, então eu quero que você anote bem essa dica, essa QPP, essa questão potencial de prova. Para ser feminicídio, não basta ser mulher, tem que ser mulher, mas obrigatoriamente tem que ser em duas situações, a primeira e a segunda. A primeira é muito fácil de entender, violência doméstica. Então, a situação de violência doméstica. A segunda é menosprezo, quando você menospreza ou discrimina a mulher. Então, o sujeito matou a mulher porque a mulher é sua companheira, sua esposa, ou ex-esposa, ex-companheira, ou namorado, namorada, também pode ser no caso de namorada, pode ser no caso de noiva. Ou então por menosprezo, eu matei porque mulher para mim é um ser insignificante, é um ser inferior, o sujeito matou porque ele menospreza e despreza a mulher, isso é feminicídio. O STJ, inclusive, já decidiu, é até um nível um pouco mais elevado do que a guarda precisa, mas é sempre bom a gente falar de decisões que são muito abordadas. Apesar de eu não apostar muito em concurso da guarda para questões de jurisprudência complexas, não, de jeito nenhum. Mas vamos falar de qualquer forma. O STJ decidiu que a qualificadora do feminicídio ela é objetiva, não é subjetiva, é objetiva, tá? Bem, continuando. Inciso 7. Eu tenho aqui no inciso 7 a qualificadora do homicídio praticado contra agentes de segurança pública. Você vai ver, ó, contra as autoridades dos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função. Agora, o mais importante é, essas autoridades do 142 e do 144 da Constituição Federal, então o homicídio vai ser qualificado quando? Quando as autoridades atingidas das forças de segurança pública forem aquelas do artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Bom? Então o que é que você vai perceber? Tem que ser em razão da função. Olha aqui, ó, vou destacar. No exercício da função ou em decorrência da função. As autoridades que eu estou falando ou o cônjuge dessa autoridade, o companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um policial, mas não está fardado, não está em serviço, e esse policial está numa casa de prostituição, perfeito? Numa casa de prostituição. Nessa casa de prostituição, ele se envolve numa briga com outro sujeito, o outro sujeito está armado e mata esse policial. O sujeito que matou esse policial nem sabia que ele era policial. Não matou porque ele era policial. Nesse caso, não incide a qualificadora, não tem qualificadora. Essa qualificadora do inciso 7. Pode ter outra qualificadora, pode ter um motivo fútil, nós estudamos, pode ter um motivo torto, mas essa do inciso 7 não, porque ele nem sabia que ele era policial. Agora, se nessa casa de prostituição a pessoa percebeu que era o policial, esse cara aqui foi aquele cara que há 2 anos, ele tinha efetuado minha prisão, acabou com a minha vida, esse cara me prendeu, chegou a hora de me vingar. Aí o criminoso lembrou do policial e resolveu se vingar nessa casa de prostituição. Nesse caso, essa qualificadora incide essa qualificadora, tá bom? Qualificadora do inciso 8, vamos lá. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, se eu tenho 2 tipos de arma, eu tenho lá no Estatuto do Desarmamento, as armas de fogo de uso permitido e as armas de fogo de uso proibido de uso restrito. Na hora que aparecer essa palavrinha, arma de fogo, homicídio com arma de fogo, aí apareceu a palavra restrito. Não precisa a gente aqui explicar o que é permitido, o tipo de arma, a calibragem. Armas de fogo de uso restrito e proibido,
próprio nome já diz, a calibragem da arma, o poder de ofensividade dessas armas é bem pesado. Então, na hora da prova, você lembra, se aparecer a palavra arma, homicídio com arma de fogo de uso restrito, de uso proibido, é qualificado. É o caso de você matar uma pessoa com um fuzil. O que mais? Eu tenho agora, com a lei Henri Borel, né, o inciso 9, que foi acrescentado aí ao Código Penal, que é o homicídio praticado contra menor de 14 anos. Teve aquele caso do garotinho Henri, né, foi o Henri que fez com que a lei fosse alterada, o Código Penal, para acrescentar a nova qualificadora. Quando você tem agora homicídio contra menor de 14 anos, o homicídio é qualificado. Tá bom? Bom, isso aqui o parágrafo 2º A eu já tinha comentado com vocês. São aquelas duas hipóteses de feminicídio. Você vai ter feminicídio quando for violência violência em razão de menosprezo ou discriminação à condição da mulher, ou quando a mulher é morta numa situação de violência doméstica ou familiar. O parágrafo 2º B traz uma causa de aumento de pena quando você tem a morte de um menor de 14 anos. Também é outra alteração da lei Henri Borel. Você vai ter um aumento de pena, além de homicídio qualificado, a pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique aumento da sua vulnerabilidade. Se você prova que a pessoa tem uma doença que a torna uma pessoa mais frágil, vulnerável, é frágil. Então vai ter esse aumento de pena. Além de ser menor de 14, ainda era uma pessoa vulnerável. E o aumento de pena de 2/3, se a pessoa que comete o crime é ascendente. Olha aqui o padrasto, ó. Tá lembrando aqui do doutor Jairinho? Foi por isso que foi criado isso aqui. Tá lembrando do doutor Jairinho? Padrasto matou o Henri. Então, quando for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, qual é o ponto de semelhança de todas essas pessoas aqui? São as pessoas que têm um dever de proteger. Então é bem simples. Olha só, vou resumir numa frase. Quando você tem um homicídio contra menor de 14, o homicídio é qualificado. Quando esse homicídio, além de ter sido praticado por menor de 14, foi praticado por uma pessoa que tinha um dever de proteção, que são essas pessoas que eu acabei de dizer aqui, ainda vai ter o aumento de pena de 2/3. Com isso, nós fechamos aqui as qualificadoras. Mas agora chegou a hora de estudar as circunstâncias privilegiadoras. Quais são as circunstâncias privilegiadoras do homicídio? Como eu já disse para vocês, se é privilégio, tem que ter algum benefício. Qual é o benefício? A pena vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. Esse é o privilégio. Entendeu? O homicídio qualificado, olha como é interessante. A pena do homicídio, ela é de 6 a 20 anos. Do homicídio simples, ela é de 6 a 20. No qualificado, não são as piores razões? Ela sobe. Ela fica sendo de 12 a 30. No privilegiado, como são razões menos graves, a pena é diminuída de 1/6 a 1/3. Aqui, o máximo e o mínimo e o máximo aumenta, aqui é o intermediário e aqui diminui 1/6 a 1/3. São 3 situações de homicídio privilegiado. Veja lá comigo na lousa. São bem simples, bem fáceis de serem compreendidas. A primeira é o relevante valor moral, a primeira é o relevante valor social, a segunda é o relevante valor moral e a terceira é o domínio da violenta emoção. Vamos explicar rapidamente as 3. Professor, o que é um relevante valor moral? É uma razão de matar? É uma motivação de natureza nobre. O relevante valor moral significa motivação de natureza nobre, de ordem individual. Imagina uma situação que é sempre dramática na vida de toda pessoa. Imagina você com o pai, com a mãe, numa UTI, sofrendo, morrendo com as dores de um câncer. E o seu pai disse para você e pediu, meu filho, não me deixa vegetar, não me deixa sofrer. Se eu estiver numa situação sem jeito, não me deixa ali vegetando, me poupa desse sofrimento, deixa eu ir logo para o céu. E o filho, lembrando do pedido do pai, vai lá e desliga os aparelhos que sustentavam a vida do pai, praticando a eutanásia. A eutanásia não está autorizada no Brasil. Esse tipo de eutanásia ativa, tudo de você destruir a vida da pessoa para poupar do sofrimento, é homicídio privilegiado. Apesar de não estar autorizado, não é um homicídio qualificado, nem um homicídio simples. É um homicídio privilegiado e esse filho pode ter a diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Tá legal? Relevante valor social é diferente.
Moral é de ordem individual, social é de ordem coletiva. Então, o relevante valor social é uma motivação coletiva. Exemplo, uma comunidade aterrorizada com um malfeitor, uma pessoa que vem aterrorizando, e a polícia, o Estado não vem dando conta de prendê-lo, de contê-lo, a comunidade resolve se reunir para matá-lo. Relevante valor social. É homicídio, não podia ter feito isso, mas vai ter direito à diminuição de pena de 1/6 a 1/3. E a última privilegiadora é o domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Ocorre, por exemplo, quando você tem uma pessoa que é injustamente provocada e ela explode. E ela explode cometendo um homicídio. Claro que ela vai ter que ser punida, mas ela vai ter direito a uma diminuição de pena. Vou dar um exemplo aqui para você. Digamos que um pai presencia a seguinte cena. Um pedófilo na praia começa a fotografar a filha desse pai, certo? Uma garota de 5 anos de idade, pai e mãe ali, ela estava brincando na areia, chega um pedófilo e começa a fotografá-la. O cara que para fotografar uma garotinha de 5 anos de idade, tirando foto, o pai se revolta e mata o cara. O professor, podia ter matado? Não, podia ter dado umas porradas nele, né, em legítima defesa da sua filha. Só que na hora que ele matou, foi desproporcional, né? A legítima defesa, o meio tem que ser necessário para repelir a agressão. Não pode existir o exagero na hora de repelir a agressão. O fato é que se esse pai for condenado, tem que ser por homicídio privilegiado, porque o pedófilo estava fotografando sua filha. Se não for caracterizado legítima defesa, pelo menos ele tem direito à diminuição da pena, porque, afinal de contas, fazer isso é uma injusta provocação. Então tem que ter injusta provocação, tem que ser logo após, e aqui tem uma QPP, questão potencial de prova, tá? No homicídio privilegiado. Não esqueça dessa palavrinha, logo após. Porque eu vejo muita questão que fala assim, o homicídio praticado sob domínio de emoção. Quando a pessoa é injustamente provocada, é crime de homicídio privilegiado. Qual é a pegadinha? Faltou a palavrinha, logo após. Outra coisa, não basta estar emocionado, tem que ter a palavra domínio da violenta emoção, ou então descontrolado, que a pessoa perde o controle, tá? Esse é o homicídio privilegiado, são as 3 hipóteses de homicídio privilegiado. Outra coisa, o homicídio também pode ser doloso, todos esses homicídios que eu estudei com você aqui agora são hipóteses de homicídio doloso, mas o homicídio também pode ser culposo. Todos esses homicídios aqui são dolosos. Mas o homicídio doloso, o que é o dolo, professor? Dolo, definição clássica, é a vontade livre e consciente dirigida à produção do resultado. Esse é o dolo, tá bom? Esses homicídios que eu estudei com vocês são homicídios dolosos. Quando a pessoa quer o resultado, ou então dolo eventual, quando ela assume o risco de produzir o resultado. Não queria diretamente, mas sabia que poderia ser causado e agiu para isso. O homicídio culposo é diferente. É aquele que vem de imprudência, negligência, imperícia. É quando você vem dirigindo, por exemplo, o seu carro, certo? Mas aí seria homicídio culposo no trânsito, seria outro crime. Mas o homicídio culposo, ele digamos, aquela situação, a pessoa não sabia que a sua ação ia causar o resultado, mas ela foi imprudente. É o homicídio causado por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia, mas a pessoa não queria o resultado, a pessoa que foi imprudente. Esse homicídio culposo, ele admite uma figura chamada perdão judicial. Veja aí, eu quero explicar para você. Esse homicídio culposo admite uma figura chamada perdão judicial. Lá, aqui o homicídio culposo, eu acabei de falar, acabei de explicar, e bem aqui está o perdão judicial. O juiz poderá deixar de aplicar a pena no homicídio culposo. O homicídio doloso, não. No homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena quando as consequências da infração atingem um próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Exemplo, o pai estava cuidando da filha na piscina, filha pequena de 2 anos de idade. E a criança ficou brincando. O pai, por um momento de desatenção, não percebeu que a sua filha estava se afogando na piscina e ela morre. Essa desatenção, que é uma negligência do pai, gerou a morte da filha. Ele cometeu um homicídio culposo. Só que o juiz pode aplicar o perdão judicial. Quando? Quando a consequência do crime já é a própria pena, já é mais grave do que a própria pena, caso viesse a ser aplicada. É a hipótese de perdão judicial. Claro que o juiz vai analisar o caso concreto, para saber se a consequência do crime
foi pior para a pessoa que cometeu o crime do que a própria pena, caso a própria pena viesse a ser aplicada, tá legal? Aí eu tenho, só para a gente finalizar, o homicídio, as causas de aumento de pena. Tem um parágrafo 6º, que traz que a aumento de pena de 1/3, se você tiver milícia privada ou empresa ou grupo de extermínio, né, quando o crime for cometido por milícia privada a pretexto de prestar serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Você vai ter também aumento de 1/3 da pena, né, quando for feminicídio. Isso aqui é muito importante, vem sendo muito cobrado em prova, né? Aumento de 1/3 para o feminicídio, durante a gestação da mulher ou nos 3 meses posteriores ao parto, quando for contra a mulher maior de 60 anos, mulher com deficiência, mulher com doença degenerativa, que acarrete condição limitante, mulher com vulnerabilidade físico-mental, ou quando é contra a mulher praticada na presença física ou virtual dos descendentes, como é o caso dos filhos ou dos ascendentes, como é o caso do pai dela, do pai, da mãe, ou quando tem descumprimento das medidas protetivas dos incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Nesses casos, a pena do feminicídio vai ser aumentada de 1/3. Tem que memorizar. E é muito importante estudar a lei seca para memorizar isso daí. E essa causa de aumento de pena do parágrafo 4º, do homicídio culposo, quando o homicídio culposo vai ter um aumento de pena de 1/3, quando você tem inobservância de regra técnica de arte, profissão, ofício, ou quando a vítima não recebe socorro, o agente não procura diminuir as consequências do seu ato, e se for doloso, vai ter um aumento de pena de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Isso aqui não se aplica mais por causa da lei Henri Borel, ou maior de 60 anos. Tá bom? Com isso, nós finalizamos o crime de homicídio. E na próxima aula, nós já vamos falar dos outros crimes contra a vida. Valeu? Forte abraço, detona!